Olá, tudo bem? A gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre a história do povo hebreu. Essa história ela teve início ali há 2000 anos antes de Cristo, e o seu registro histórico ele se baseia principalmente em relatos bíblicos no Antigo Testamento, que falam ali um pouquinho sobre o cotidiano, sobre os costumes e os ritos dos judeus. A maioria da sua tribo ela vivia na região da cidade-estado de Ur, ali na Mesopotâmia, e eles viviam inicialmente em busca ali de um solo favorável para a criação do gado, que era a sua principal atividade ali naquela época. Enquanto eles estavam ali se dedicando à pecuária, e eram um povo nômade, por um, por um período eles precisaram e regressaram à Palestina. E aí ali dentro da Palestina eles começaram a ampliar ali é, as suas atividades. E aí eles passaram a dedicar-se também à agricultura, ao comércio, ao artesanato, e aí eles se tornaram ali um povo sedentário. A sua religião ali, a religião dos hebreus, ela é o judaísmo. O, os hebreus eles eram monoteístas, eles tinham uma cultura e uma volta maior a um único Deus. A religião estava baseada nos 10 mandamentos, ali na tábua da lei que foi recebida por Moisés no Monte Sinai. É, um marco muito histórico do povo hebreu é que ele foi dividido em 3 períodos. O primeiro período foi o período dos patriarcas, o segundo foi o dos juízes e o terceiro foram dos reis. E isso marcou muito esses períodos históricos do povo hebreu no seu convívio ali dentro da tribo. Os homens e as mulheres eles tinham cada um o seu papel, a sua responsabilidade dentro das tribos. Os homens era de trazer o alimento, de prover o alimento para dentro da sua casa. Das mulheres era de cuidar e criar os filhos ali. Então eles tinham papéis muito bem definidos. E com a morte do rei Salomão, houve ali uma sequência de revoltas do povo por conta de pagamentos de altos impostos. Então a Palestina, que era o lugar que eles estavam vivendo naquele momento, com a desigualdade social, houve uma divisão em 2 reinos. E aí foram formados 10 tribos de Israel e 2 tribos de Judá. Aí anos mais tarde, os reinos eles foram conquistados pelos assírios, pelos babilônicos, e à altura desse conflito ali, Jerusalém ela foi destruída e os judeus foram obrigados a se dispersar, procurar outros lugares, outros locais, para que eles pudessem ali conviver e ter um solo fértil, e poder ali enraizar os seus costumes e permanecer ali com as suas famílias. Então, dentro desse período histórico dos hebreus, houveram esses conflitos também. Eles foram conhecidos como uma tribo muito forte, porém tiveram alguns conflitos, precisaram ir para outros lugares para firmar ali as suas atividades, firmar o seu território e para continuar trazendo assim esse trajeto aí histórico para as nossas vidas. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre esse contexto histórico dos hebreus aí, que é muito interessante. A gente sabe que eles tinham essa cultura de cultuar a um único Deus, que eles eram nômades, ou seja, eles se locomoviam de um lugar para o outro, eles tinham ali fortemente a sua atividade na pecuária, mas devido a essa mudança ali da Mesopotâmia, da cidade-estado de Ur ali para outra cidade que era a Palestina ali, para outro local que era a Palestina, eles precisaram ali, conseguiram ampliar ali a sua atividade econômica através da agricultura, do artesanato e do comércio, e aí eles foram ampliando ali. Mas houve esses problemas ali, dentro desse contexto histórico, que levaram eles a irem para outros lugares. E houve essa divisão e eles precisaram procurar novos lugares para poder continuar ali a sua vida dentro desse contexto histórico. Então, esse é um pouquinho do relato aí sobre a história desse povo hebreu, que ela é muito interessante e muito rica em conhecimentos.